Pessoal, um dos assuntos mais comentados é a possibilidade de inelegibilidade do Bolsonaro que pode acontecer amanhã. O primeiro editorial de hoje a gente falou sobre isso. Mas é que essa questão é interessante porque alguns apoiadores resolveram se manifestar. E eu vou te falar, teve que ter coragem para fazer isso aqui. Você pode até não gostar do Malafaia, mas que ele precisou de coragem para falar isso aqui, ele precisou. Malafaia ataca Moraes e TSE para defender Bolsonaro de inelegibilidade. Pastor e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, publicou um vídeo atacando o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da Corte, Alexandre de Moraes. O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, publicou um vídeo atacando o Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que a corte tem feito decisões políticas e não técnicas. Nessa quinta-feira, os 7 ministros se reúnem em plenário para votar a inelegibilidade do presidente. Malafaia começa defendendo o ex-deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, que teve a candidatura indeferida pelo TSE com base na lei da ficha limpa, afirmando que o relator ministro Benedito Gonçalves fraudou a lei e a Constituição para caçar o ex-procurador da Lava Jato. Tem presunção de inocência para canalhas que roubaram a nação, mas para um homem honesto, não. Foi o que ele disse. Benedito Gonçalves também é relator do caso de Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Hoje, na atual circunstância, dizer isso aqui que o Silas Malafaia disse, embora seja o pensamento de hoje da maior parte da população brasileira, é arriscado. Tem que ter medo. Um grande filósofo uma vez disse o seguinte: se você tem medo de falar sobre a democracia, é porque você não está numa democracia. E essa é a grande preocupação. Se você não pode questionar, argumentar, ou seja, abrir o debate para que a democracia exista, ela deixa de existir. Afinal, o debate vem antes da democracia. Primeiro, os cidadãos, dentro do contrato social, vamos citar Hobbes aqui, dentro do contrato social, você discute o que é melhor para você. Queremos uma monarquia, queremos um parlamentarismo, um presidencialismo, o Congresso nos representa, o Judiciário nos representa. Depois da discussão, depois da separação dos poderes, você define o regime em que se vai ter. Quando não tem essa discussão prévia, esse regime de democrático ele passa para autocrático, ou seja, alguns que tomaram o poder resolvem mandar em tudo. Esse é o grande risco da democracia. E é isso o que preocupa hoje grande parte da população brasileira. Vamos lá, continuando aqui a matéria para vocês. Matéria do Globo. Múcio destoa de Lula e diz que ataques do dia 8 não tiveram um grande líder por detrás. A declaração foi dada durante um debate chamado Defesa Nacional, Presente e Futuro do Brasil. Vamos entender aqui. O Múcio é o ministro da Defesa. O Múcio foi a peça responsável de, quando havia aqueles conflitos com os militares, de acalmar os militares. Porque o Múcio é muito respeitado entre os militares. Então ele foi o domador de leões, que colocou os militares ali na coleirinha e entregou de presente para o Lula. Agora, quanto à narrativa de que Bolsonaro é o responsável pelos ataques do dia 8 de janeiro, isso aqui já mostra de uma vez por todas que ninguém, absolutamente ninguém, acredita mais que aqueles ataques do dia 8 ocorreram a pedido ou a planejamento de Bolsonaro. Tanto que Múcio também já destoou do Lula, que acusa Bolsonaro sem provas de que ele é o responsável. Ou seja, ele está cometendo um crime de calúnia contra o ex-presidente. Mas a grande questão é que nem os ministros do Lula hoje acreditam mais naquilo que o Lula vem dizendo. Então, tá aí o confronto pelo próprio ministro da Defesa do Lula em relação ao que ele vem argumentando.
Bora trazer uma matéria aqui, ó. A Carta Capital é uma matéria de extrema esquerda, um jornal de extrema esquerda, e aqui ele traz uma informação relevante pra gente, do caso do Monark. A Rumble, que é uma plataforma igual o YouTube que você está me assistindo, ou o Facebook que você está me assistindo agora, a Rumble recorre e contesta a decisão de Moraes sobre o bloqueio do canal do Monark. Vamos entender. Monark é um influenciador digital, ou seja, uma pessoa que, assim como eu, tem um canal no YouTube, ele tinha um canal no YouTube, tinha um dos maiores podcasts do Brasil, e o Monark não é de hoje que tem posicionamentos polêmicos. E esses posicionamentos polêmicos causam ao Monark já uma certa perseguição àquilo que ele diz. Então, a princípio, ele fez o seguinte argumento, e você há de raciocinar aqui comigo. Ele falou mais ou menos em termos gerais assim: olha, se eu posso ter um partido socialista, e esse partido socialista e o socialismo foi responsável por morte de milhares de pessoas, o Monark defendeu a possibilidade da criação de um partido nazista. O que é crime pela lei brasileira falar isso hoje, tá? Então, se isso for configurado como uma apologia ao nazismo e falar da possibilidade de criar um partido para defender essa ideia, hoje a lei brasileira configura crime. O que deveria também em relação ao socialismo, em relação ao comunismo, ou melhor, comunismo, não socialismo. Tá, mas a grande questão é que houve um grande erro na fala dele. O que se entende aqui? Quando há um erro, e digamos que isso seja configurado como crime, o monarca ou qualquer um que comete esse tipo de crime, ele tem que responder pelo crime. O crime alcança o ato e não uma pessoa. Qualquer um que entende minimamente do direito penal vai entender isso. O crime não é pelas condições do criminoso, é pelas condições do crime, tá? Então, se isso acontecesse, o que deveria acontecer? Olha, o monarca falou isso, ele vai responder por esse crime. Nunca, em momento algum, a voz, a possibilidade dessa pessoa falar poderia ser cerceada. E aí a gente entra numa violação da lei brasileira. Censura. Censura. Esse é o grande ponto. Quem está falando? Não sou só eu. Olha só essa matéria aqui do jornal Metrópolis do Mário Sabino. Censurar Monark é ridículo. É ridículo. A própria Rumble, que é a plataforma, recorreu. E aqui o Mário Sabino cita uma fala do Gustavo Flaubert. E eu achei interessante, porque ele diz o seguinte: a censura, seja qual for, parece-me uma monstruosidade, uma coisa pior do que o homicídio. O atentado contra o pensamento é um crime de lesa alma, a morte de Sócrates. Pesa ainda sobre o gênero humano. Vamos lá, vamos filosofar. Sócrates era um pensador. E as falas, as discussões de Sócrates incomodaram a elite política da época. Então, eles deram a seguinte opção para o Sócrates. Sócrates, ou você fala que você estava errado em tudo e acaba com tudo que você defendeu até hoje, ou você será condenado a se envenenar com a cicuta, que era um veneno da época. Sócrates disse: eu posso perder a vida, mas a minha liberdade eu não perderei. E tomou a cicuta, defendendo ali o seu direito de falar. Nem de longe eu compararia Monark com Sócrates, tá? Então é meio longe chegar a esse nível. Mas a gente vê se repetir essa cena. Monark não se calou. Monark não se absteve e começou a fazer algo talvez até mais grave do que defender a criação do partido. Criticar o STF e criticar o TSE. E aí veio uma decisão do Alexandre de Moraes mandando cortar todas, mas absolutamente todas as redes sociais. Baniu ele do debate público.
E aqui, só para constar, eu vou colocar só o trechinho final da fala do Mário Sabino. Monark é mais um egresso da turma do fundão, a quem a internet deu holofote, sem que isso signifique absolutamente nada para o mundo. Ele pode ter milhões de seguidores e espectadores, mas não é influenciador de coisa nenhuma, e sua periculosidade é a mesma de um Yorkshire. E ainda que houvesse uma certa periculosidade, sabe quais os tipos de regime que caçam os opositores àquilo que você quer dizer? Autocráticos. É isso. Então, a democracia, ela vive a partir da liberdade de expressão. Este é o meu ponto de vista. Vamos lá, pessoal, para não ficar muito longo, eu só vou trazer mais um editorial para vocês. Plano frustrado. Sobre a pressão, Lula cancela a cobrança de PIX pela Caixa Econômica até seu retorno da Europa. Mídia até tentou socorrer, dizendo que Lula não tinha influência nisso, mas a mentira não colou. A Carolina de Tony que trouxe. Lula, durante a campanha, falou que não ia taxar o PIX de jeito nenhum. Bolsonaro foi acusado até de fake news ao falar isso. Em janeiro, voltou ao assunto, porque se aventou novamente a cobrança de um novo imposto ou das taxas e tarifas sobre o PIX. E aí, agora, numa sinalização para ver a opinião pública, a Caixa Econômica Federal anunciou a cobrança do PIX para quem tem conta PJ dentro da Caixa Econômica. A pressão foi imediata, ou seja, mais uma mentira desvendada. E aí ele recuou, tá na Europa curtindo aí um passeiozinho com a nossa grana de novo, tá? E nós aqui fazendo pressão. E Lula recuou e agora, até que ele volte da Europa, ele não vai resolver falar em taxação de PIX. Ele vai inventar um novo nome, igual fez com a Shen, tá? A Patricinha ali de esquerda, que votou no Haddad, hoje vai ter que pagar um pouquinho mais para a Shen, mas mudou o nome, tá? Não é o imposto mais, é uma tax, tá? Coisa diferente. Mas é sim, uma tax, né? Mas é coisa diferente, tudo bem, não tem problema não, tá? Contanto que seja pelo amor, pode ser feito. Tá, isso é uma hipocrisia grande demais. Mas enfim, é isso, pessoal. Nosso editorial de hoje termina por aqui. A gente volta às 4 horas da tarde com mais um editorial. Que Deus te dê uma vida plena, repleta de bênçãos, paz e uma mesa farta. Muito farta para você, para sua família, para os seus. Dobre os joelhos, independente do seu credo, tá? Se você é budista, se você é cristão, se você é católico, evangélico, crente, protestante, não importa a forma que é dito. Acredite sempre em um momento melhor. Se você é ateu, acredite na lei da atração, que as coisas podem ser sempre melhores. E aí, traga isso para sua vida. Bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.